Vamos à unidade 3 da disciplina de Fisiologia do Exercício e hoje vamos falar sobre metabolismo, né? O metabolismo celular. É interessante que nós não conseguimos ter vontade própria sobre o nosso metabolismo. Ele é quem determina como nós vamos trabalhar. Para que você entenda um pouco, eu coloquei aí na tela duas imagens, né? Você vê ali um mapa, né? Um mapa rodoviário e do lado um esquema, né, de quebra da glicose a nível celular. O que os dois têm em comum, né? Você pode até se perguntar, mas o que os dois têm em comum? Se você reparar no mapa rodoviário, você vai ver que existem caminhos diferentes para você chegar ao mesmo destino. Se o seu destino é a cidade A, você pode pegar o caminho que vem do norte, você pega a estrada que vem do sul, tal, enfim. E o mesmo acontece com o metabolismo. O metabolismo ele não tem uma única via. Você consegue mudanças durante esse processo, né? E o que vai afetar você ou não durante essa atividade física, né? Então vamos entender que durante a realização do exercício, o seu corpo, através de receptores químicos, eles analisam as concentrações tanto de gás, de CO2, quanto de oxigênio, quanto de hidrogênio, avalia o nível de glicose circulante e ele vai determinar como você vai produzir ATP durante o exercício, né? Nós temos no nosso metabolismo, nós temos basicamente duas formas de trabalho. Nós temos as vias metabólicas chamadas de catabolismo, aquelas que exigem quebra, destruição, não, elas fazem uma hidrólise, ou seja, você vai quebrar um elemento para fornecer outro, né? Que é o ATP, né? O ATP é uma resposta catabólica, né? Você pega o ATP, adenosina trifosfato, quebra ela, você faz uma hidrólise do ATP, quebra o ATP libera energia e se transforma em um ADP, adenosina difosfato, que são dois elementos de fosfato. Ou você pode fazer através de um sistema de anabolismo, ou seja, de construção. Então você pode pegar uma molécula de glicose e quebra essa molécula de glicose, né, faz uma via de catabolismo, mas ao final você transforma ela, você faz um anabolismo para que ela se transforme em duas moléculas de ATP. O mesmo acontece na fosforilação oxidativa. Você pode ter uma via mais rápida, você pode ter um ADP. Rapidamente você, através de uma via anabólica, você fornece um fósforo para ele, e aí ele passa a ser um ATP, né? Você doou uma molécula de fósforo e agora, na sua composição, ele passa a ter 3 moléculas, né? Ele ganhou, ele modificou para melhor. Então, seu processo na produção de ATP será quebrando ou reconstruindo, né? Para isso a gente usa energia química, né? Nós vamos trabalhar com uma resposta química. Nós não fazemos a fosforilação, né? Nós não usamos a fotossíntese para gerar energia. Então nós precisamos sempre de energia química. E as ligações entre as moléculas, elas existem para que facilite esse processo, né? Desde da entrada dela na célula com transporte facilitado até a transferência rápida dessa célula, como nas curvas de dissociação do oxigênio, né?
É interessante falar da curva de dissociação, porque você sempre ouviu falar no famoso aquecimento de atividade física, né? Uma pessoa faz um ligeiro aquecimento. Essa expressão, você precisa aquecer primeiro. Por que aquecer, né? Literalmente, por que aquecer um músculo ou uma estrutura que será feito exercício dela? Quando se aumenta a temperatura interna do músculo, você facilita a dissociação de oxigênio, ou seja, o oxigênio sai da hemoglobina muito mais facilmente para o seu músculo. Então ele sai da corrente sanguínea mais facilmente em temperaturas internas mais elevadas. Em contrapartida, se a musculatura estiver muito fria, a dissociação desse oxigênio se torna mais resistente. Então ele não vai sair com tanta facilidade assim, né? Então o objetivo dessa transferência, né, é facilitar a produção de ATP. Nós temos substratos de energia que podem ser catabolizados, que podem ser quebrados e na sua quebra produzir o ATP, né? Nós não estocamos ATP. O ATP ele não é uma fonte de energia armazenável, né? Então ele precisa ser produzido. Então ele é produzido 24 horas por dia. A diferença está na quantidade exigida ou quantidade necessária. Se você está em repouso, você necessita de uma quantidade pequena de ATP. Então o corpo vai produzir esse ATP suficiente para te manter vivo na condição, né, de repouso. Lembrando que sem ATP você morre. Parou de produzir ATP, você vai morrer. Né? Isso já é a condição de vida. Mas se você faz uma atividade física, você vai necessitar de mais ATP. Então, o segredo para uma atividade física regular e consistente está na produção regular de ATP. Para isso, você tem 3 fontes principais, né? A glicose, que é uma fonte anaeróbia, né, de produção de ATP. Você tem lipídios e proteínas, que funcionam como uma fonte aeróbia. O aceptor seria o oxigênio. A produção de ATP via lipídios e proteínas vai acontecer no processo do ciclo de Krebs, lá dentro da mitocôndria. Então você tem ali a possibilidade de produzir ATP via glicose mais rapidamente, num contingente menor, e você tem dentro do ciclo, dentro da mitocôndria, você consegue produzir na fosforilação oxidativa uma quantidade de ATP muito superior, né? Então nós vamos imaginar que você vai quebrar a glicose, ela acontece toda no citosol, e você vai usar, ironicamente, 2 ATPs para quebrar essa glicose e fazer a produção de mais ATPs. Então, você quebra a glicose, usa 2 ATPs para produzir 4 ATPs. Então, você produziu 4, usou 2, como resposta você tem 2 ATPs. Então, reparem que a quantidade de ATP é muito pequena, mas vamos imaginar que a glicose foi quebrada em 2 partes, né? Então, o lado direito da glicose e o lado esquerdo da glicose, né? Ela foi quebrada em 2, ela vai gerar 4 ATPs numa molécula de glicose, considerando as 2 partes, né? Mas dentro do ciclo, né, dentro da mitocôndria, aí é diferente. Dentro da mitocôndria, ele não entra como glicose. Então, a glicose ela é quebrada fora da célula e, no final, ela pode estar conduzindo para um elemento que é o piruvato, ou ela pode se transformar em ácido lático, né? Se ela se transformar em piruvato,
aí sim você tem um elemento essencial para continuar a produzir ATP. Aí o piruvato ele vai ser clivado em acetil-CoA e entra na célula como acetilcoenzima A. Dentro da célula, aí sim, na mitocôndria, ele vai ser transformado em um processo, né? E nós teremos aí uma quantidade razoável de ATP via NAD, via FAD, e isso prova que o uso do oxigênio, a mitocôndria, acaba sendo o essencial na produção de ATP. Então, sempre que você mantém a atividade física na via aeróbia, você tem ali uma produção excelente de ATPs para manter a atividade física, né? E o gasto energético, né, a produção desse ATP, ele depende basicamente da oferta de glicose, né? Então, o fígado é um órgão que vai te ajudar bastante, né? O fígado ele vai converter suas reservas lipídicas, suas reservas de gordura, em glicose. Então ele consegue rapidamente aproveitar uma reserva que ele tem, chamada de glicogênio, e esse glicogênio será quebrado rapidamente e transformado em glicose. Você tem uma certa reserva de glicogênio no músculo, mas a do fígado é muito maior. Isso se faz através do glucagon, que é um hormônio participante desse processo. E a glicose, ela entra por difusão na célula. Mas em necessidades, em condições especiais, essa glicose pode entrar mais rapidamente. Quem vai fazer esse transporte facilitado é outro hormônio que é outra proteína, que é a insulina. A insulina, em contato com a célula, ela vai estimular a entrada rápida da glicose. E aí você vai ter uma oferta de glicose muito rápido, né? O fígado também pega o piruvato, o fígado pega o lactato e, através de produção, ele consegue reverter esses elementos em glicose novamente e joga na corrente sanguínea para você manter os exercícios. Então a gordura e a proteína, elas serão convertidas em glicose à medida que você precisar desses objetivos durante a atividade física. Quando você não fala em atividade física e sim em jejum, é importante você lembrar que durante o jejum, o seu corpo tem que se adaptar a manter os níveis de glicose. Então, quais são as formas de se ter glicose no seu corpo? A primeira e a mais importante é via sistema digestório. É você comer, essa glicose ser absorvida pelas células ciliares do intestino, caírem na corrente sanguínea e serem ofertadas aos músculos. Glicose, ela é um radical livre, assim como o oxigênio é um radical livre. Então, os níveis de glicose são extremamente controlados. Se você tiver uma oferta de glicose muito grande na corrente sanguínea, você tem uma coisa chamada hiperglicemia, é aumento das taxas de glicose. O que o corpo faz? Se adapta para que você possa voltar aos níveis normais de glicose. Como é feita essa adaptação? Essa adaptação é feita transformando a glicose em moléculas de gordura. E assim você consegue trabalhar e, sempre que for necessário, utilizar a glicose dentro dos processos. E
Na atividade aeróbica, a glicose no ciclo de Krebs, você vai conseguir produzir aí até 38 ATPs, muito mais do que os 2 ATPs só da via metabólica normal. Vamos para a próxima unidade e aí nós estaremos falando a partir de agora de grupos de risco. Um abraço.